Boa noite, estamos aqui para mais um estudo bíblico hoje, né, no horário de sempre, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando já está entrando o sábado para nós. E hoje o tema é muito especial, é o tema O Santuário. O Vitor, inclusive, é parte do santuário e ele vai estar com a gente aqui. Eu assisti uma. Só tô adicionando ele, ó, acabou de entrar o Vitor. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, tudo? Tava falando aqui pro pessoal, né, para quem tá entrando, que você é especialista no tema do santuário, que é o estudo que a gente vai fazer hoje. Inclusive, eu assisti um dos sermões do Vitor, ele explicando sobre o santuário, mostrando os móveis que compõem o santuário, né? E nossa, para mim foi muito enriquecedor. Acredito que para todo mundo que vai assistir hoje vai ter a oportunidade de estar com a gente, vai ser ótimo. Se quiser cumprimentar o pessoal, Vitor, e aí a gente já faz uma oração e já inicia, né? Boa noite, pessoal, internautas, seguidores do canal. É muito bom estar aqui. Como Camila disse, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu sou apaixonado. E lembrando que foi a área do meu TCC, entendeu? Eu estou fazendo aí o TCC justamente sobre isso, entendeu? E, na verdade, já fiz, né? E estamos aí fazendo um artigo agora, entendeu? Sobre isso. Aí vamos fazer um artigo focado nisso, que é resultado do TCC. Ah, legal, Vitor. Acho que é legal também você falar um pouquinho da tua formação aqui pro pessoal. Acho que para ficar registrado também, você sempre está com a gente no Minuto de Bênçãos, né? Eu e o Rafael, que temos aqui um Instagram, nós só participamos, somos membros da igreja, frequentamos a igreja e ajudamos ali no que é essencial e o que cabe a nós, usando nossos dons e talentos ali em prol do evangelho. Mas o Vitor tem formação na área de teologia, né? Então, se quiser falar um pouquinho da tua formação, Vitor, por favor. Eu sou formado em teologia e estou fazendo agora, né? Eu vou começar a fazer a partir desse próximo semestre a especialização em cristologia e logo em seguida teologia contemporânea, que são as duas áreas que eu mais me identifiquei em teologia, entendeu? Inclusive, fui incentivado também pela minha namorada Valméria, que ela está aqui também no canal, daqui a pouco está entrando aí. Um beijo, meu amor, e vamos nessa, vamos estudar. Você fez teologia, mas você também tem formação na área de pedagogia, né, Vitor? É isso, né? Sim. Sim, eu sou formado Ah, em pedagogia com especialização em psicopedagogia, administração, supervisão e orientação ah, escolar. legal. Então, por isso que o Vitor tem um lado aí de educação também, né? Então, além da formação em teologia, tem essa formação em pedagogia também. Eu também sou da área educacional, né? Minha formação é em matemática, tenho especialização e também na área de finanças e engenharia. Mas hoje nós vamos estudar sobre o santuário. E sabe o que eu gosto do estudo sobre o santuário, Vitor? Que é um tema assim que a gente bate muito na tecla e é um tema que traz tantas mensagens pra gente, o desejo de Deus morar entre a gente, ficar entre a gente. E olha como eu gosto muito também da didática do estudo do santuário, porque no santuário ele mostra certinho ali todo o plano da redenção, né? Como aconteceria Deus, ele é muito didático. Então, Vitor, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração para nós. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Se tiverem dúvidas, também podem escrever aqui, nos mandar comentários, acrescentar. A gente está aqui para estudar a Bíblia juntos, né? Pega a sua Bíblia e acompanhe. O Vitor vai fazer uma oração para a gente pedir orientação do Santo Espírito de Deus nesse momento, para a gente estudar. Vamos lá então, Vitor? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui dedicados agora para estudar a Tua Palavra junto com todos aqueles que estão nos assistindo e que nos assistirão em breve, no futuro. Que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor, para que esse conhecimento fique gravado na mente de cada um e que eles possam entender mais um pouquinho do plano da redenção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos iniciar. Bom, o estudo de hoje é o estudo de número 12 do Ouvindo a Voz de Deus. E ele vai falar Sim. sobre o santuário de Deus. É bem interessante que na introdução aqui ele fala que Jesus ele realiza duas tarefas no santuário celestial: a intercessão, como o nosso sumo sacerdote, e a obra de juízo que antecede a segunda vinda. Sabe o que eu acho legal, Vitor, sobre isso? Que aqui no mundo é muito difícil a gente ter um advogado e um juiz ao mesmo tempo. Geralmente ele está na sentença de juiz, ele é juiz e ele não advoga, né? Mas Jesus não. A própria Bíblia fala que ele tem duas funções, né?
Por enquanto tem duas funções ali. Ele intercede por nós, ele é o nosso advogado junto ao Pai e também é o nosso juiz. E o santuário vai mostrar um pouquinho disso, né? Olha que interessante. A fim que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. É interessante, né? Entender tudo que Jesus já fez por nós, né? Todos os elementos ali, e também o que está fazendo no presente e o que vai fazer no futuro. E a primeira pergunta, Vitor, do estudo de hoje, ela diz assim: que pedido especial fez Deus a Moisés? E a resposta disso, quem quiser acompanhar, está em Êxodo 25:8. Eu vou ler o texto bíblico e o Vitor vai comentar sobre esse texto, né? Então, qual foi o pedido que Deus fez a Moisés? Êxodo 25:8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que eu possa habitar no meio deles. Quer falar um pouquinho para a gente desse texto, Vitor? Pronto. O santuário, ele é uma tenda móvel. Nós sabemos disso e vamos falar mais um pouquinho sobre os móveis daqui a pouco. No entanto, toda essa ideia que surgiu na mente de Deus foi para justamente habitar no meio do seu povo. Por que ele queria habitar no meio de Israel? Israel, ele habitava, aliás, ele armava suas tendas no deserto nesse momento. E Deus, vendo que o povo estava distante dele ainda, ele deu um passo além e ele foi habitar com Israel através dessa tenda móvel. Todos tinham tendas, porém a tenda dele era maior e ficava no centro do acampamento, para que todos possam ir até ele e adorá-lo. Então, nesse sentido, o santuário, ele representa Deus no meio de nós. Assim como diz o profeta Isaías, que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, o santuário tipificava isso, essa presença de Deus no meio do povo. Que maravilha, né? Saber que Deus já está no nosso pensamento, no nosso coração, através do seu Santo Espírito, mas olha que incrível, Deus ele queria se fazer presente no meio do povo. E como o Vitor falou ali, né, Israel tinha as tendas, as barracas, eles eram nômades, né, naquela época, e Deus fala ali para Moisés que era para fazer para ele também uma tenda, um tabernáculo no meio, porque ele queria morar no meio do povo. Olha que interessante. E adiantando para quem está aqui nos assistindo, isso vai ter todo um significado em relação ao plano completo da redenção. Então, nos acompanha. É um estudo um pouco mais técnico, um pouco talvez mais cansativo, né, Vitor? Mas é fabuloso entender como Deus é didático e como isso tem a ver com o plano da redenção. A próxima pergunta, Vitor. Nossa, tem bastante texto bíblico agora. É que esse aqui, de repente, Vitor, a gente pode ir lendo os textos, né? E você mostrando, e daí a gente vai lendo outro para não ficar tão cansativo. O que você acha? Fica melhor. Acho melhor. Então vamos lá. Ele vai perguntar aqui, Vitor, como era o santuário? Como que era composto essa tenda que Deus ele pediu para Moisés ali, né? Vocês vão ver. E ele pede para Moisés fazer especificamente do jeito que ele queria. Cada coisa em seu lugar. Porque Deus é um Deus de ordem, né? E a primeira coisa que vai falar de como era esse santuário está em Hebreus 9, 3 e 4. 3, 4, 6 e 7. Eu vou ler aqui, daí você comenta, Vitor, se quiser olhar aí um pouquinho mais. Então, vamos lá. Hebreus 9, 6, 3, 4, 6 e 7. No lugar santo, o sacerdote realizava... que aqui acho que o meu já está aparecendo. Deixa eu pegar o texto mesmo, Vitor, aqui. É que o meu já está a resposta aqui. E para ficar mais... Não sei se você está com a Bíblia aberta aí, senão eu já abro aqui. Aqui já abri. Já abri aqui a minha. É que ali já estava respondido. Então, Hebreus 9, 4, nós vamos ler juntos agora. O 4, o 6 e o 9, tá? Então, vamos lá. 3, 4, 6 e 9. Diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. O 6 agora. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. E o 9, que eu acho que é o 9 também, o 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano,
não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Você gostaria de explicar para a gente um pouquinho, Vitor, que é um pouco, né, bem teórico isso aqui. Então, como que era essa entrada? Que ele está falando um pouquinho da entrada, né? Como é que era lá? Lembrando que nós estamos falando aí de um serviço sacerdotal. Existiam o sumo sacerdote e existia o sacerdote. O sacerdote entrava na parte santa. Eu tenho aqui um desenho, eu vou até mostrar para você aqui, do santuário. Aqui, eu acho que dá para o público ver, né? Dá o desenho do santuário por dentro, aqui. Então, por dentro, existia essa parte primeira, que era a parte santa. E existia a parte segunda, que era a parte santíssima. E tanto a santa quanto a santíssima entravam pessoas. Porém, aqui, na parte santa, todos os dias entrava alguém. Na parte santíssima, uma vez ao ano. E na parte santa, desculpa aqui, entrava somente o sacerdote. E na parte santíssima, o sumo sacerdote. Nós temos também a descrição dos objetos, né? Aí foi falado, principalmente na parte santíssima, né? Que falou da Arca da Aliança. Eu vou mostrar aqui uma réplica que a gente tem da Arca da Aliança. Ó, essa aqui é a chamada Arca da Aliança. Você pode ver aqui os querubins da glória em cima dela. Eu vou até afastar um pouco mais. Isso. Você pode ver as hastes, que são essas partes em que os levitas pegavam, essa parte aqui. E você pode ver também que ela contém uma tampa. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Só pegando aqui, ó, uma tampa. Essa tampa que é considerada propiciatório. Por isso que Paulo diz que é a propiciação para os nossos pecados. E os anjos estavam aqui prostrados. Eles representavam a reverência do exército celestial a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo representava essa tampa. Ele é a propiciação para os nossos pecados, como diz Paulo, né? Então, toda a reverência do exército. Dentro dessa arca existiam 3 coisas, como foi lido aí: as tábuas dos mandamentos, o bordão de Arão que floresceu, eu tenho aqui o bordão de Arão, e aqui o maná. Tudo isso dentro dessa arca. E ela ficava na parte santíssima, onde somente o sumo sacerdote podia ter acesso. E nesse sentido, nós vemos que a parte do plano da redenção se cumpre nessa parte também. Ou seja, Jesus hoje está na parte santíssima, onde ficava a Arca da Aliança. Está lá para interceder para o seu povo, mas também para julgar. E para julgar de acordo com os 10 mandamentos. Por isso que ele está na parte santíssima, para poder julgar de acordo com os 10 mandamentos. Mas mais detalhes a gente vai falando no próximo texto, ok? Muito legal, Vitor. Então, pelo que eu entendi aí, para esclarecer, né? Vocês viram que o Vitor mostrou ali, ele tem os artefatos, claro que são réplicas que compunham o santuário, e isso nos ajuda a visualizar, porque essa composição do santuário, cada item desse, ele tem uma representatividade, né? Então, ali, Hebreus, que eu li, fala do lugar santo, como o Vitor falou. Então, no lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário e continha uma mesa com pães, né? Agora a gente vai ver, e daí o Vitor já mostrou ali a Arca da Aliança, a tampa que representava Jesus, né? Que é o propiciatório, os anjos que estão curvados, que é a reverência do exército celestial, e o que tinha dentro da arca, a tábua dos 10 mandamentos, que representa o caráter de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, o bordão de Arão e também o maná, não é isso? Agora, nós vamos ver o próximo texto, que está em Êxodo 26, 33, e depois Êxodo 40, 20, 22, 24, 20... Nossa, agora é um monte. Acho que primeiro Êxodo 26, 33. Vamos lá. Êxodo 26, 33 diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Acho que você falou um pouquinho disso, né, Vitor? Mas se quiser comentar mais um pouco também. Não, só comentando que essa parte onde entrava o sumo sacerdote era uma parte muito importante, santíssima. Uma vez por ano ele entrava, e ele entrava para fazer um serviço de juízo. Por isso que nós, como adventistas, cremos que Jesus está nessa parte executando um juízo chamado juízo investigativo. Nesse exato momento ele está lá executando esse juízo para julgar
todo o seu povo. Por quê? Porque segundo Pedro 4,17 diz que a hora de começar o juízo chegou. Ora, se começa primeiro por nós, diz Pedro, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho? Então, primeiro começa pelo povo de Deus. Ótimo. Então, ali, esse texto que eu li, ele fala que havia um véu que separava o santuário do lugar santíssimo, como o Vitor explicou. O próximo texto está em Êxodo 40, 22 ao 24. Eu vou ler agora aqui, acho que é 22, deixa eu só conferir aqui. Não, do 20 ao 22 e o 24. Então, olhem lá. Êxodo 40, 20 primeiro. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. 22 agora. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Quer que eu pare ou posso ler mais um pouco, Vitor? Pode parar um pouquinho só para fazer um comentário rápido. Essa parte que Camila está lendo é a parte santa. Nós estávamos aqui na Paz Santíssima falando sobre a Arca do Testemunho, que é a Arca da Aliança. Agora nós estamos aqui na parte santa. Essa parte só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote nessa parte santíssima e o sacerdote aqui. Quantas vezes esse sacerdote entrava? Todo dia. Porque todo dia era dia de sacrifício. Existia o sacrifício diário, que era feito todo dia. Matava-se um cordeiro logo às 9 horas da manhã e outro cordeiro às 3 horas da tarde. Isso significando um sacrifício de Jesus pelo povo. Lembrando que também o sacerdote, ele queimava incenso. Enquanto o sacrifício estava sendo feito, o sacerdote queimava incenso nessa parte, que é a chamada de santa, dessa primeiro compartimento. E ele queimava também 2 vezes por dia. Uma queima de incenso era 9 horas e outra queima de incenso 3 horas. O que representava esse incenso? A oração do povo de Deus, que ascendia aos céus. Ok? Agora sobre os móveis. Foi identificado aí 2 móveis que estavam no lugar santo. Existem 3 lá. Existe o altar de incenso, que fica bem de frente à Arca da Aliança, pertinho do véu. E existe também os 2 móveis mencionados, que é a mesa de pães da preposição e o candelabro. O candelabro, ele servia para iluminar a tenda. Ficava aceso dia e noite. Ele era sempre verificado pelo sacerdote que entrava todo dia. Ele tinha a função de entrar e queimar incenso. E depois ele verificava se todas as lâmpadas estavam acesas. Se tivesse alguma apagada, ele tinha que acender. E da onde vinha esse fogo? Do altar de sacrifício que a gente vai falar também. Então aqui ficava aceso dia e noite. Só se apagava quando o Israel saía de acampamento. Temos aqui a mesa dos pães da preposição. Esses pães, eles eram colocados em frente ao candelabro. O candelabro ficava desse lado e a mesa de pães ficava desse lado. Esses pães eram pães que somente os sacerdotes podiam comer. Então, esses pães aqui eram preparados e os sacerdotes iam comendo conforme a semana. Eram trocados todos os sábados. Eram 12 pães, 2 pilhas de 6. 6 de um lado e 6 de outro. E havia também um jarro de suco de uva, aqui que os sacerdotes também comiam. Se sobrasse pão, eles tinham que levar para casa e comer em casa. Mas o sacerdote podia só o sacerdote comer. Só houve uma exceção que foi na época de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul e ele foi para Nob. E lá, Aimeleque, o sumo sacerdote, ofereceu para ele pão, porque é somente o que tinha naquele momento, para ele comer e saciar a sua sede, a sua fome. Então, assim, Davi comeu, e ainda o Aimeleque, que era o sumo sacerdote, perguntou: Davi, seu povo, seus soldados não tiveram relação com mulher? Não, não tivemos, porque estamos aqui fugindo. Então, eles podiam comer, entendeu? Então, essa é a explicação da mesa e dos pães, como ficava. Esses pão aqui, junto com o suco de uva, representava uma coisa que a gente tem hoje na igreja, que é a Santa Ceia. Nós temos a Santa Ceia na igreja. E usamos pães sem fermento, porque esse pão aqui era sem fermento, não podia ter fermento no tabernáculo, e existiam os jarros de suco de uva que eles também tomavam. Então, uma representação da Santa Ceia que chegou até nós. Como chegou até nós? Porque Cristo, na época de Cristo, já existia no tempo dele o suco de uva.
junto com o pão na ceia, que é a Páscoa. Ótimo. Então, deixa eu fazer um resumo aqui, até porque alguns entraram agora. Bem-vindos que entraram agora. Feliz sábado a todos, né? Lembrando que todas as sextas, às 6, nós iniciamos esse estudo. E hoje a gente está estudando o santuário, que é o tabernáculo, que Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo lá, ou seja, uma tenda, para ele morar no meio do povo, no centro do povo, né? O povo habitava ao redor dele. E ele pediu para que cada coisa fosse feita da forma que foi mostrada para Moisés, no monte, né? E Moisés construiu. E o Vitor está explicando o que cada objeto ali era e o que simbolizava, porque Deus é didático, e tudo isso tem a ver com o plano da salvação e da redenção humana. Vitor, eu vou pedir para você erguendo aí, daí você ergue para a gente mostrar para as pessoas, tá? Então, primeiro foi o candelabro, né? Pode ser também. O candelabro, ó, ele tá mostrando aí, ele já mostrou que ficava aceso sempre e nunca podia se apagar, né, Vitor? Com exceção quando o povo saía do acampamento e ia andar no deserto, aí tinha que ser apagado. Ótimo. E aqui a mesa dos pães da preposição, que ficava na parte santa, tanto um quanto o outro, um de frente para o outro. Então, esses dois ficavam juntos assim. E lembrando que os pães eram sem fermento, somente o sacerdote podia comer, só houve uma exceção, e que esses pães vinham acompanhados de um jarro de suco de uva, que a gente explicou aqui, que temos essa ritual na ceia. Na ceia lembra justamente essa mesa de pães com o suco de uva. Ótimo, Vitor. Assim como teve alguns que entraram agora, eu gostaria que você mostrasse também, nós já lemos na pergunta anterior, que era a Arca da Aliança, que ela é de suma importância e ela ficava ali também. Ela é maiorzinha, o Vitor vai afastar um pouquinho para mostrar pra gente como era a Arca. Olha que bonita, gente, que era a Arca. Era tipo um baú, né? E aí tinha 2 querubins ali, 2 anjos, né? De joelhos, né, Vitor? Mostrando a reverência do exército celestial, é isso, né? Isso. Porque aqui, ó, essa tampa aqui é chamada de propiciatório. Ela representa Jesus, entendeu? Esses anjos prostrados aqui na tampa representa a reverência do exército celestial por Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo. Assim como nós também temos reverência para com ele, entendeu? E esse baú, essa Arca da Aliança, ela tinha essas hastes onde os levitas levavam a arca. Somente poderiam se levar pelos levitas que carregavam dessa maneira. Geralmente ela andava coberta. Raramente ela era vista descoberta. Geralmente ela andava com um pano em cima. Inclusive, quando eles desmontavam, esse pano caía em cima dela. Quando eles desmontavam a parte santíssima. Aí, dentro da arca, a gente mostrou aqui a vara de Arão, que floresceu, o maná, que Deus alimentou o povo durante 40 anos, e também as tábuas da lei. Tudo isso estava dentro da Arca da Aliança, deixando bem claro. Excelente. Então, a gente fez uma recapitulação, mas temos que ir porque é compridinho aqui. Depois vocês vão ver o que significava tudo isso também na sequência. O próximo texto, ele está em Êxodo 40, 30 e do 33 ao 38. Vou ler aqui então, tá, Vitor? O 30 diz assim, 40, 30, Êxodo 40, 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. O próximo, agora do 33 ao 38. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu esse tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até que o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então veja que, antes do Vitor comentar esse texto para a gente, Moisés fez o tabernáculo conforme todos os móveis, todas as dimensões, do jeito que Deus queria. Explica para a gente um pouquinho esse texto, Vitor. Pronto. Aí está falando do pátio. Antes eu só gostaria de falar, eu não sei se vai falar, se pulou o verso, mas eu quero falar aqui do altar de incenso, que também ficava na parte santa, onde o sacerdote queimava incenso todo dia. Era esse objeto aqui.
ele derramava, ele tinha aqui em cima desse altar umas brasas que vinham do altar de holocausto, e ele derramava um pó, que era o incenso que aromatizava o ambiente, o tabernáculo. Lembre-se que era transferido sangue para o tabernáculo, porque o sangue do cordeiro entrava também, para poder fazer parte do ritual. Agora ele fala nesses versos que você acabou de ler, do pátio. No pátio temos dois objetos, que eles são apontados aí. Primeiro, a pia. Para que servia a pia? Eu achava que a pia era para, quando depois que eles matassem o cordeiro, eles lavassem a mão. Só que, se você ler o texto, eles se lavavam antes do sacrifício. Eles lavavam as mãos antes do sacrifício. Por quê? Eu perguntar para mim, né? Por que eles lavaram a mão antes do sacrifício se já tinham tomado banho? Porque eles tinham que tomar banho. Eles tinham que estar limpos. E tinham que vestir uma estola sacerdotal limpa, de linho. Então, assim, eles lavavam a mão antes. Porque esse lavar a mão não é uma parte funcional, mas um ritual de purificação. Porque essa pia aqui representa Jesus, que é capaz de nos purificar. Se lembra aquele verso que diz: ainda que te laves com salitre e amontoes com traças, permanece o teu pecado perante mim, diz o Senhor. Isaías. Então, assim, nós temos aqui essa representação de que só Jesus pode nos purificar do pecado. Você pode estar limpo, pode estar aciado, mas continua sendo pecador. E somente Jesus pode te purificar. Agora também temos aqui o que foi mencionado, um altar de holocausto, que ficava também no pátio. Esse altar de holocausto é onde era queimado a ovelha, depois que ela era degolada, ou seja, cortava aquela parte onde tinha a carótida, que nem a gente tem. Aí saía o sangue, e uma parte desse sangue eles pegavam e colocavam na base desse altar, entendeu? E outra parte do sangue eles pegavam e entravam no santuário. Porém, a ovelha em si, ela é queimada aqui. Da onde veio o fogo para esse altar? Deus era responsável para fazer com que esse fogo acendesse. Por isso que quando Nadab e Abiú foram tentar oferecer fogo estranho, foram consumidos. Por quê? Porque eles pegaram fogo qualquer e tentaram oferecer o sacrifício para Deus através de um fogo estranho. Porém, o fogo era a responsabilidade do Senhor. Então, não poderia ser feito como Nadab e Abiú fizeram. Por isso que eles fizeram uma reverência. Eles sabiam que não podia ser eles provendo fogo, e sim Deus. Então, esse altar servia para queimar a ovelha depois que ela era morta. Ok? Então, essas duas partes que eu estou explicando para vocês aqui do pátio. Excelente. Então, recapitulando para quem está aqui, então Moisés fez o tabernáculo no meio do povo. Existiam três, vai me ajudando aí, Vitor, que às vezes eu posso me perder. Uhum. Existiam três compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? E em cada um desses compartimentos, eles tinham determinados móveis que simbolizavam toda a questão da purificação, da redenção em Cristo, da conversão, da transformação. Isso mesmo? Na verdade, eram três locais. Compartimentos eram só dois, que era o santuário. O santuário era composto de santo e santíssimo. O pátio era algo à parte do santuário, entendeu? Entendi. Era algo externo, entendeu? Mas os compartimentos eram santo e santíssimo, entendeu? Tá. Como se fosse três locais ali que compunham esses dois compartimentos, isso? Isso. E daí com vários objetos ali que a gente viu o símbolo de cada um. Quem não conseguiu pegar desde o começo vai ficar gravado, depois é só olhar, vocês vão conseguir ver todos os móveis ali. Vamos para a próxima pergunta então, Vitor. A pergunta de número 3. Em que consistia o serviço diário? Então era feito um serviço diário nesse tabernáculo. Que serviço que era feito e como que era feito? Esse tabernáculo, lembrando que, vocês viram no versículo ali, que Deus se fazia presente, uma nuvem cobria o santuário e se fazia presente ali, né? Então a presença de Deus estava no santuário e era feito um trabalho ali. Está em Êxodo 29, do 38 ao 42, que diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares. E a libação, como de manhã, de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor.
Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à ponta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Nossa, Vitor, pelo que eu entendi aqui, eram sacrificados, então, 2 cordeiros por dia. Imagine se até hoje nós estivéssemos sacrificando cordeiro pelo nosso pecado, né? Você quer explicar para a gente É um pouquinho? verdade. Olha, esse verso aí está falando exatamente do que acontecia todo dia. Todo dia era sacrificado um cordeiro às 9 horas da manhã, como eu tinha explicado, e outro cordeiro às 3 horas da tarde. Todo esse sacrifício era por todo o povo. Mas pode ser que alguém, não, eu quero oferecer um sacrifício porque eu me sinto tão sujo, pecador, que eu vou oferecer um sacrifício. E chegava também assim os sacrifícios à porta do tabernáculo. Lembrando de uma coisa, que todo esse sacrifício representava Jesus que viria em breve, depois, né, no momento posterior, purificar-nos. Ou seja, era como se Deus já estivesse mostrando para eles que Jesus viria em breve para morrer por eles. Por isso que no estudo anterior a gente falou a diferença entre a antiga e a nova aliança. E eu expliquei lá, eu estava com o Rafael falando, olha, a antiga aliança, muitas pessoas pensam que era tempo da lei, antiga aliança, e tempo da graça, nova aliança. Só que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Na verdade, a aliança estava se referindo ao sangue. Jesus diz em Lucas 22, 20, esta é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, a aliança tem a ver com sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então, se a nova aliança é baseada no sangue de Jesus Cristo, segundo Lucas 20, 22, a antiga aliança é baseada no sangue de animais. Então, o que muda da antiga aliança para a nova aliança é o sangue. Antigamente, o sangue de animais. Hoje, o sangue de Jesus nos purifica. Você não precisa mais matar cordeiro. Você simplesmente precisa confiar que os méritos de Jesus Cristo cobrem os seus pecados quando você pede perdão. Isso quando o Espírito Santo te convence e você dá abertura para poder ele te levar ao arrependimento. Ótimo, então. Eu acho assim interessante também, Vitor, falar aqui para o pessoal que naquela época eles faziam um sacrifício, Jesus ainda não tinha nascido, mas eles já tinham a promessa de um Salvador que vinha remir o povo de todo o pecado, né? Assim como entrou o pecado por um só homem através de Adão lá no Éden, por um só homem entraria a graça, que é Cristo Jesus. Então, o povo da época de Moisés ali, eles já esperavam por esse Salvador. E todo esse sacrifício de cordeiro, dos 2 cordeiros lá que a gente acabou de ver, ele simbolizava a morte de Cristo, que seria o cordeiro maior que morreria por toda a humanidade. Morreria pelo pessoal do passado, do presente e do futuro, que viesse após ele. Isso significa que se Jesus não tivesse morrido na cruz quando ele veio aqui, nada desses sacrifícios de morte de animal que foi feito lá atrás valeria de alguma coisa. Só valeu porque eles fizeram lá para acreditar, para crer que viria um Salvador, né, como simbolismo. E Jesus realmente venceu a morte na cruz. E por esse motivo, esse sacrifício valeu lá atrás, né? É verdade. Próxima pergunta. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Está em Levíticos 23, do 27 ao 31. Então, aqui vai falar de uma festa. Vamos ver que festa era essa. Mas, aos 10 desse mês sétimo, Levítico 23, do 27 ao 31. Mas, aos 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, qual que era essa festa, Vitor, que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Pronto, é chamada de Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Era, na verdade, uma cerimônia muito linda. Era uma cerimônia que o povo se purificava. Eles ficavam à porta da tenda e o sumo sacerdote entrava, então, em ação. Antes dele entrar, ele tinha que pegar 2 bodes. Um bode era para o Senhor e outro bode era para, chamado Azazel, na palavra. Lembrando que eles conseguiam identificar qual bode era de quem através de um sorteio. Eles lançavam sortes e sabia que um bode seria para o Senhor e outro para Azazel.
muitas pessoas pensam que esses dois bodes eram duas fases do ministério de Cristo. Nós, adventistas, não cremos assim. Nós cremos que o bode para o Senhor, ou bode expiatório, era o tipificava Jesus, que ia morrer pelos nossos pecados, porque o bode expiatório derrama sangue. Porém, o bode emissário, ou bode para Azazel, ele não derrama sangue, ele era solto no deserto e ficava lá até morrer. E nisso consistia esse dia do perdão. Primeiro, se sacrificava o bode expiatório, que é o bode para o Senhor, pegava o sangue dele, o sumo sacerdote, colocava um pouco nas pontas desse altar de incenso. Então, ele queimava aqui, ele colocava aqui o sangue. E depois, ele colocava um pouco desse sangue, ele colocava sobre a arca, borrifando assim, com o dedo. Então, assim, o pecado do povo era transmitido para o santuário. E assim o povo era purificado. E o santuário também era purificado de tudo aquilo que já foi feito dos sacrifícios anteriores. E o pecado era, então, confessado sobre o segundo bode, o bode emissário. Esse bode recebia a confissão por causa da culpa do pecado. E ele era lançado no deserto e levava o pecado do povo para o deserto. Lembrando que Satanás, ele não leva o pecado em relação à redenção do povo de Deus. Ele leva a culpa pelo pecado. Tanto que a palavra para se referir a essas iniquidades que eram confessadas em hebraico é Iavon. Quer dizer, era confessado a culpa do povo pelo pecado sobre esse bode. E ele levava a culpa. Já o bode expiatório, ele levava as consequências. Por isso que o nome é expiar. Expiar significa levar as consequências dele. Ele levava as consequências pelo pecado. E qual é a consequência? A morte. Qual é a consequência? Porque todos os pecados, e o salário do pecado é a morte. Então, o bode expiatório levava a morte. Ou seja, ele levava as consequências do pecado. Ele morria pelo pecador. Já o bode emissário levava a culpa. Por isso que a gente divide o bode expiatório como Jesus, que morreu pelos nossos pecados, e Satanás, que leva a culpa do pecado. Porque ele foi o originador do pecado no céu e ele foi o originador do pecado na terra, quando enganou Adão e Eva. Basicamente, resumindo aqui o que Vitor falou, então foi feito o tabernáculo, como a gente já estudou, por Moisés. Deus habitava no tabernáculo no meio do povo, tinham os lugares ali, santo e santíssimo, e aí tinha um ritual que era feito que simbolizava o sacrifício de Jesus. Primeiro, ritual, matavam-se 2 cordeiros todos os dias pelo pecado. Acho que era uma forma também, por isso que era uma cerimônia contínua, era uma forma das pessoas conscientizarem dos pecados, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade de ganhar consciência do nosso erro. Às vezes a gente ora, eu falo sempre isso nas minhas pregações, né? A gente ora e fala assim, Senhor, me perdoa os pecados, mas a gente não tem consciência que pecado que é. Né? Deus quer que a gente chame o nosso pecado pelo nome. Deus já sabe o seu pecado, mas Ele quer que você chame o pecado pelo nome. Então era feito esse sacrifício todo dia dos 2 cordeiros. Aí, uma vez, né, quando dava, acho que era uma vez por ano, não lembro se era no mês 10, e acontecia uma vez por ano, né? A festa da expiação, dia do 7º mês. Que acabava ali com as cerimônias daquele ano. E era feito através de 2 bodes essa cerimônia, né? Como o Vitor falou, um bode representava Jesus Cristo, que faria expiação pelo pecado da humanidade e que morreria pelo pecado da humanidade, né? E o Vitor já explicou ali. E o outro bode era o bode que era culpado pelo pecado, que foi o originador do pecado, que seria o próprio Satanás. E esse bode era enviado para o deserto para que morresse no deserto, certo? Então, próxima pergunta. Em que consistia a purificação do santuário? Aqui pede para ler Levíticos 16 inteiro, Vitor, mas eu acho que é bastante, nós não temos tempo para ler. Então, eu acho que dá para a gente conversar aqui com o pessoal, depois eles podem, até porque é tudo verdadeiro, aqui eu vou falando, você vai acrescentando, e depois o pessoal pode ver lá em Levíticos 16 se realmente está escrito tudo isso, tá? Porque a gente tem 1 hora no máximo para fazer a live, senão ela cai aqui, tá? Então, Levíticos 16. Em que consistia a purificação do santuário? Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. Eu vou ler tudo, Vitor, daí você explica, tá? O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava-se sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. E os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto.
o Vitor já falou um pouco sobre isso, né? Mas é que ele está explicando como é que faziam essa purificação nesse dia, né? Como é que era feito. Se você quiser explicar mais um pouquinho, Vitor, sobre isso. Exatamente. O bode, os dois bodes, um levava a consequência do pecado, que é a morte. Não essa primeira morte que a gente morre, mas a segunda morte, Cristo morreu por nós, que é a morte eterna, a total inexistência, a aniquilação. E o outro levava a culpa pelo pecado. Por isso que a gente diz que depois que era feita essa parte importante do sacrifício do bode emissário, do bode expiatório, aí sim o ritual passava para o bode emissário. Porque o bode expiatório, ele cumpria exatamente aquilo que Cristo cumpriu na cruz. Passado isso, aí vem a parte do bode emissário, que é o bode oferecido a Azazel. E esse bode levava o pecado para longe do arraial, ou seja, para o deserto. Assim como Cristo fará quando ele voltar. Ou seja, ele já se sacrificou, já cumpriu essa parte do bode expiatório. Porém, quando ele voltar, nós sabemos que Satanás passará nessa terra 1000 anos. A gente já estudou sobre isso. E essa terra será como um deserto. E Satanás ficará vagando durante 1000 anos por essa terra, porque ficará desabitada. As pessoas que se prepararam para ver Jesus Cristo voltar já estarão com ele. E as pessoas que não se prepararam estarão, infelizmente, mortas. E Satanás estará andando por essa terra como o bode emissário andava pelo deserto. Até que, finalmente, Jesus Cristo vai destruí-lo, como acontecia com o bode emissário, que morria e morria de fome. Assim também acontecerá com Satanás. Por isso que nós cremos, como adventistas, que o bode emissário é Satanás e não Cristo, por conta de todo esse contexto. Olha que interessante, né? Então, veja que esse simbolismo retrata mais uma vez para o sacrifício de Cristo, né? O estudo do milênio que o Vitor falou aqui, se você não estava presente, ele está no nosso canal, é só você olhar aí para baixo. Ele explica essa parte que o Vitor falou. Aqui tem um comentário, Vitor, que fala assim: através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza do santuário, ou a purificação, né? Que era o dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. E outra coisa que eu queria falar, vocês viram que quando ele era feito esse dia da expiação, que o sacerdote fazia ali, era como se o pecador colocasse a mão, um exemplo, na cabeça do bode e transferisse todos os pecados para aquele bode, né? E além disso, né, que era feito ali a expiação pelo pecado do povo, né, acontecia o sacrifício diário normal, que era dos 2 cordeiros por dia. O sacerdote, que era o responsável para fazer toda aquela cerimônia, né, Vitor? Ele também precisava oferecer um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Olha quanta coisa, né? Quanto animal morria, até dá uma tristeza na gente de pensar, né? Porque um animal inocente, se for parar para pensar, um animal irracional, que não entende nada, mas para entender também que Cristo morreria no nosso lugar, mesmo sendo inocente, quando o pecado era nosso, né? Então havia toda uma cerimônia que tinha que ser cumprida à risca. E a pergunta de número 6, a gente já está quase no final ali. Faltam 2 perguntinhas. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? Essa é muito importante, nós já falamos. Então, não é mais necessário fazer tudo isso hoje. Até porque se nós estivesse matando 2 cordeiros por dia, ainda fizer no dia da expiação, a quantidade de gente que existe na Terra, Vitor, acho que já estava em extinção os cordeiros e até os bodes, se duvidar e tudo, né? Então, houve um fim nisso. E qual foi o acontecimento que marcou esse fim? E que santuário está funcionando hoje? Hoje a gente não tem mais o santuário terrestre que Moisés construiu. Ele não está aqui no nosso meio, no centro, e a gente não está morando em volta. Então, o que aconteceu? Está em Mateus 27, 50 e 51 e Hebreus 8, 1 e 2. Então, eu vou ler para vocês. Mateus 27, 50 é um versículo que eu gosto bastante e que faz a gente ter uma conexão muito grande, tá? Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, já era quando Jesus estava sendo crucificado, estava lá na cruz, né? E Jesus clama com grande voz, entrega o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Fenderam-se as rochas se partiram. Agora, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial dessas coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o que parou
sacrifício que era feito e qual que é o santuário que está funcionando hoje, Vitor? Pronto. O que acabou com esses sacrifícios foi o próprio sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Nós sabemos que ele tipificava todos esses sacrifícios. E com a vinda dele, e com a morte dele, e com aquele grito, está consumado, acabou. Acabou então a lei cerimonial. Acabou a lei do sacrifício diário. Acabou o ofício de sacerdote e sumo sacerdote. Já não tinha mais sentido. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado. E esse sacrifício já tinha sido consumado. Por isso que ele gritou, está consumado. Era necessário que ele falasse isso. Lembrando que as pessoas costumam acompanhar o sacrifício de Jesus até a cruz. O plano da redenção até a cruz. As pessoas não conseguem chegar que o plano da redenção vai além da cruz. Então, era necessário que Jesus, ele não fosse somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também o sacerdote e o sumo sacerdote. Aí o que acontece? Jesus, ele morre, depois ele ressuscita e depois ele ascende aos céus para interceder por nós. Os evangelhos deixam claro isso. Até Isaías mesmo falando sobre essa questão de Cristo ser o Cordeiro de Deus, em Isaías 53, ele faz uma linda poesia sobre o sacrifício de Jesus. E no final ele diz, e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus já tinha o ofício de intercessor depois da morte e ascensão dele. E ele foi para o santuário celestial, que está em vigor hoje. Por quê? Porque se você ler lá em Êxodo, vai descobrir que Cristo, que Moisés recebeu as instruções de fazer um santuário conforme um modelo. Ali diz, olha, faça tudo. 25, verso 31, se eu não me engano. Êxodo 25, verso 31. Faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então havia um santuário celestial que foi mostrado para Moisés no monte e ele partiu desse santuário para fazer um modelo. Ou seja, para fazer um santuário parecido. Não era igual porque não tinha os mesmos elementos. E esse santuário celestial é hoje o que está em vigor. É onde Cristo está como sacerdote e sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós. E nesse momento que você está aqui me ouvindo, internauta, Cristo está como seu intercessor e juiz. E o que ele quer? Ele quer que você aceite o sacrifício dele como Salvador. Ele quer que você aceite o sacrifício dele como Salvador. Porque ele veio para isso, para morrer por você. Agora, o que você vai fazer? Você tem dois caminhos. Ou aceita Jesus como Salvador, ou rejeita Jesus como Salvador. E nós estamos aqui justamente te mostrando todas essas coisas para que você tome a melhor decisão, a decisão mais sábia, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador, como nós aceitamos. Porque a resposta de Deus ao pecado do homem foi enviar Jesus Cristo. E como rejeitar tão grande presente que nos foi dado através da morte de Jesus Cristo, da ressurreição, da intercessão de Jesus Cristo no céu? Então não podemos rejeitar esse presente, porque Deus deu o melhor para nós. Excelente, acho que foi muito bem colocado para o Vitor. Veja que quando Jesus está no último suspiro dele, né, que ele já passou por toda a tortura psicológica, por toda a tortura física, que ele está pregado numa cruz, com o corpo todo, né, a gente nem consegue imaginar. Diz que por mais que a gente tente imaginar, a morte dele foi bem difícil, porque ele teve tanto a tortura psicológica quanto a física. Ele diz, está consumado, como o Vitor falou. E nesse momento, no santuário, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela racha no meio, nesse mesmo momento, dizendo que não é mais necessário aquilo, que aquilo acabou, porque o verdadeiro Cordeiro morreu inocente pelo pecado da humanidade, do passado, do presente, do futuro, pelo meu pecado. E ele me deu a possibilidade de novamente fazer, ele fez conexão entre mim e o céu. E se hoje eu posso ter a vida eterna, é graças a Jesus, é graças a esse sacrifício. Como o Vitor falou, né, foi mostrado para Moisés para ele construir um santuário parecido com o que foi mostrado para ele no monte, que era o santuário que está lá no céu. E hoje esse santuário está lá. E Jesus é o sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Nesse momento, quando você erra, quando você peca, quando você passa por dificuldade, quando você cai de novo no mesmo erro e fala, Senhor, eu não consigo de novo nesse mesmo erro, me ajuda. Jesus está falando para Deus o seguinte, Pai, por favor, perdoa a Camila. Eu sei quão difícil é, eu tive lá na terra, eu passei frio, eu passei fome, eu fui rejeitado, eu passei injustiças. Então aceita ali, ele intercede por mim para que Deus aceite o meu pedido de perdão. E nesse momento, o meu
meu pecado é perdoado, assim como o seu pode ser. Que a gente possa aceitar Jesus. E a última pergunta para a gente fechar a live de hoje, o estudo de hoje. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Tem evidência? Será que tem esse santuário no céu? Está em Êxodo 25:40. Acho que é o versículo que o Vitor estava pensando ali. Êxodo 25:40 diz assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que foi te mostrado no monte. E Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem-se 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, essas são as evidências que tem um santuário no céu. Quer comentar pra gente, Vitor, por favor? Quero, assim, principalmente esse último verso. Para quem ainda não leu o livro de Apocalipse, leia. Mas leia sabendo que João teve todas essas visões dentro do santuário celestial. Por isso que você vai ouvir a palavra candelabro, arca da aliança, arca do concerto aqui falando, né? Foi vista a sua arca, a arca da aliança. Então, assim, João esteve no santuário celestial tendo essas visões do Apocalipse no santuário celestial. E esse santuário que João esteve é um santuário que já foi feito há muito tempo atrás, porque Moisés, para fazer o santuário terrestre, ele se baseou no santuário celestial. Então, na época de Moisés, já existia esse santuário. João somente confirmou o que Moisés viu no monte, que existe um santuário no céu e existe um santuário onde Cristo é nosso intercessor, nosso advogado e nosso juiz. Agora, só para fazer uma breve adendo em relação à questão anterior que você falou, em relação ao brado de Jesus. Quando Jesus bradou está consumado e o véu se rasgou, quer dizer que todo aquele ritual não era mais necessário. Muitos pensam que a lei foi abolida. Não, a lei foi abolida na cruz. Só que a lei que foi abolida é a lei cerimonial. É a lei que tinha a ver com os sacrifícios de cordeiro. Hoje você não precisa mais sacrificar. Por quê? Porque a lei foi abolida. Como Paulo diz em Efésios 2, ele diz, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Ou seja, Deus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Que lei em forma de ordenança é essa? A lei cerimonial, porque era uma ordem que Israel sacrificasse. Então a lei cerimonial realmente foi abolida, mas os 10 mandamentos que incluem um sábado permanecem vigentes por toda a eternidade. Acho que é muito importante isso, Vitor. Realmente tem muitas denominações que pregam que a lei foi abolida. E se vocês lerem, eu não sei ao certo agora se é Mateus 7, e Jesus ele vem ali, ele diz assim que a lei não foi abolida, que não é para tirar nenhum tio da palavra de Deus, nem acrescentar nada, e que ele veio nos ensinar como cumprir a lei moral, que é os 10 mandamentos. Jesus, ele nos ensinou nessa terra o jeito de cumprir da maneira correta os 10 mandamentos. E como o Vitor falou, a lei abolida foi a lei das cerimônias de sacrifício. Bom, eu acho que nós fechamos o nosso estudo aqui. Então, entendam o seguinte, esse estudo ele é um pouco mais técnico, um pouco mais cansativo, mas ele nos mostra o quanto, desde quando Deus criou o mundo, já tinha o plano B, né, Vitor? E se Adão e Eva caírem em pecado? Se eles caírem, já tem o plano B, eu vou morrer no lugar deles. Eu que sou o Criador, que sou o Rei do universo, de todas as galáxias que existem. Se for necessário, eu vou lá na Terra e eu morro no lugar deles. Tanto que Deus nos ama. E o que a gente precisa fazer é simples. Hoje a gente não precisa sacrificar cordeiro, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa permitir que Jesus Cristo entre no nosso coração, na nossa mente e limpe a bagunça que tá. Eu sei que é difícil, que a gente tem um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de pecado. E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou esperar estar pronto para deixar Jesus entrar. Você nunca vai estar pronto, porque a gente vai pecar até o fim. Mas você pode permitir hoje que Jesus entre na tua vida, no teu coração, na tua mente, faça a limpeza necessária para que você se conecte novamente com o teu Criador, com o teu Redentor e tenha certeza que Ele vai fazer uma revolução na tua vida. E você vai sim ter a oportunidade de estar do lado direito quando Ele voltar nessa terra e vai poder possuir um reino que Ele está preparando para mim e para você desde a fundação desse mundo. Então tome a decisão, que não seja tarde para você e para que a gente tome a decisão ainda hoje, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Quero agradecer a todo mundo que estava com a gente. Muito obrigada por estarem aqui. Agradecer o Vitor também.
Se você quiser se despedir do pessoal, Vitor, também deixar uma mensagem, daí a gente vai fazer uma oração final. Ok, eu me despeço aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, cada um de vocês, inclusive você que está assistindo esse vídeo após toda essa live ter sido gravada ao vivo. Eu quero que você também se sinta aqui agradecido, porque realmente sua presença é muito importante. Obrigado. E lembre-se, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Você só tem a ganhar. Ótimo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido bom Deus, muito obrigado por todo o teu plano de salvação, de redenção. Obrigado por querer morar no nosso meio. Obrigado também pelo teu Santo Espírito que atua hoje no nosso coração e na nossa mente para prover transformação e conversão. Abençoa, Senhor, para que nós possamos viver uma vida condizente com a tua vontade nessa terra. Faz parte da nossa vida, nos torne uma pessoa melhor a cada dia. Abençoa cada família que está nos assistindo, cada representante aqui. Que o Senhor possa trazer grandes bênçãos na vida dessas pessoas, Senhor. E que também nós possamos levar o seu evangelho adiante. Obrigada pelo Santo Sábado que se inicia. Perdoa os nossos pecados, a nossa pequenez. E que os próximos dias sejam dias de muitas vitórias espirituais, profissionais, familiares na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Até próxima sexta-feira. Um abraço. Um abraço. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, tchau.